Oi, gente, bom dia, paz. Assim como eu falei com vocês que eu ia gravar um vídeo sobre essa aula que a gente não pôde ter na terça-feira, porque eu estava numa reunião importante. Então, vou passar alguma coisa para vocês aqui agora, tá? Nós paramos na página 8 do nosso material, que fala a respeito do profetismo em Israel. A profecia, ela também vai resultar em dignidade de vida para os povos do Antigo Oriente Próximo. Esse mundo que a gente está falando é um mundo religioso, onde profecia e adoração estão intimamente relacionados. Os profetas de Baal, que vão apontar para chuva, fertilidade, dono, senhor, marido. Eles profetizam e adoram o seu nome, buscando serem ouvidos e atendidos segundo as dádivas concedidas por esse Deus. Vale lembrar que Elias ele vai atuar em tempos de seca. O que a gente está falando aqui? Que quando Israel chega em Canaã, ele se depara, a gente já vem falando sobre isso várias vezes, ele se depara com outras civilizações ali estabelecidas, outros povos. E esses povos já têm a sua forma de culto estabelecida. E quando a gente fala de período profético, é importante a gente lembrar que Israel ainda não entrou nesse período, tá? Mas as outras nações que estão ao seu redor, eles têm os seus profetas, a sua maneira de profetismo. O que isso aponta para a gente? Baal é um exemplo muito claro disso. Quando a gente lê o texto bíblico em Números, acho que é Números 22, que vai falar sobre Baal, Baal ele é um profeta, mas não é profeta de Israel. Ele é um profeta pagão, mercenário, que é pago para anunciar, para profetizar aquilo que pagam, aquilo que querem que ele fale. Então, as outras nações que estão ao redor de Israel, elas têm os seus profetas. Muitas das vezes esses profetas, eles podem ser conhecidos como necromantes, adivinhos, mágicos, agoureiros, como a gente já comentou em outras unidades. Mas pelo olhar do povo, todo aquele que tem contato com o sagrado é um profeta, tá? Então, quando a gente lê o texto que fala a respeito de Baal, isso fica muito claro para a gente. O rei de Moabe leva Baal até um lugar, prepara um altar, oferece o sacrifício e invoca a presença de Deus. Por que isso? Porque naquele tempo, todo aquele que tinha essa sensibilidade, esse dom, né, digamos assim, para entrar em contato, estar sensível à presença dos deuses, era considerado um profeta. E Baal, mesmo não sendo um profeta de Israel, ele consegue entrar em contato com Deus através da sua espiritualidade e invoca Deus. E é nesse momento em que acontece o sacrifício que Deus se revela para Balaão. Mesmo ele não sendo profeta de Israel, Deus se revela para ele, Deus fala para ele, não vai amaldiçoar o povo, né? Então, isso é para mostrar para a gente que essas outras nações que estão ao redor também têm o seu tempo de profetismo. E Israel ainda não tem o seu nesse momento. E à medida em que ele vai observando como o povo se relaciona com os seus deuses, esse povo aqui, ele se relaciona com Deus através de leitura de cartas. E cada povo se relaciona com o seu Deus. Então Israel vai caminhando e observando tudo isso até chegar no entendimento, na revelação de Deus, de qual é a fórmula, qual é a maneira ideal de se relacionar com Deus, o que é que agrada a Deus. E aí que vai ser estabelecido a forma de culto, a adoração, isso posteriormente, tá? E quando se estrutura esse profetismo aqui, Israel acaba por entrar em conflito com esses povos que estão ao seu redor. A pluralidade de formas proféticas absorvidas em um determinado momento histórico
já não serve mais para Israel, tá? Porque ele começa a entender que aquilo que ele está observando ao redor dele, aquilo ali é ofensivo para Deus. Bom, os jebuseus adoram a Deus, buscam a Deus dessa maneira, adoram a Deus dessa forma. As profecias que eles utilizam são feitas dessa maneira. E isso não vai chegar diante de Deus de forma agradável. Israel já começa a entender isso e começa a ver isso como idolatria. Quer dizer, aceitar então a profecia do outro como palavra digna, né? Quer dizer, aceitável, num determinado momento, é o mesmo que adoração, como se fosse um culto a deuses estranhos. Então agora é necessário retirar esse mal do meio do povo. Que mal é esse que a gente está falando? É o sincretismo religioso. Se nesse momento aqui, lá atrás, em que Israel tá começando a dar forma, a dar vida aí, a sua forma de culto, a forma de profecia, a forma de se relacionar com Deus, eles já começam a entender que esse sincretismo religioso é danoso para a nação, é danoso para a forma como eles se relacionam com Deus. Por que é que o tempo passou, milhares de anos se passaram, e ainda hoje a Igreja de Cristo permite que o sincretismo religioso se instale e se manifeste no meio do culto? São coisas para a gente pensar, para a gente questionar, tá? Porque no momento em que estava sendo formado, estava tendo início, o povo percebe que isso era danoso, que isso desagradava a Deus, porque é que depois de um tempo que já estava tudo estabelecido, as regras, as normas, os dogmas da igreja, porque é que é permitido, se torna permitido agora que isso volte como prática cultual. Já nesse Antigo Oriente, é mais comum a profecia que está ligada diretamente ao monarca, isso é, ao rei de determinado povo. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de um momento em que vai ter uma divisão de profetas. Existem profetas palacianos e profetas do povo. Os profetas palacianos são aqueles que vivem dentro do palácio e eles têm assim como regra de vida profetizar para o rei. E profetizando para o rei, eles precisam dizer aquilo que o rei quer ouvir. Geralmente eles são consultados em tempos de guerra, onde o rei chama eles à sua presença para consultar a vontade de Deus e saber se de repente vai ter vitória na guerra ou se vai perder a guerra. Então esses profetas eles estão ali para falar aquilo que o rei quer ouvir. Porém, quando o rei está fazendo algo que vai contra a vontade de Deus, a gente já comentou em outras situações aqui que o rei ele deveria ser um instrumento de justiça para o povo, ele deveria representar Deus na terra. E quando o profeta palaciano percebe que o rei não está sendo esse instrumento de justiça, que ele não está agindo conforme a vontade de Deus, não está cuidando do povo, não está atento às necessidades do povo, esse profeta deveria chamar a atenção do rei. Porém, é perigoso para a sua própria vida se levantar contra o rei. Então, muitas das vezes, ele se cala. Nesse momento, o profeta que vive no meio do povo, já não é o profeta palaciano, ele se identifica com o povo, ele passa as mesmas necessidades que o povo, ele vê tudo que o povo está vivendo, ele vê as práticas do rei, ele vê que o rei não é aquela pessoa que se esperava, é a figura de Deus na terra. Então ele se levanta para apontar para o rei onde ele está errando, tá? Geralmente essas profecias palacianas, elas são profecias de salvação, ou seja, os deuses ou um determinado Deus vai garantir ao rei a vitória do seu exército num combate. Esses profetas palacianos, eles não vão atuar somente dentro dos palácios de Israel. Eles estão presentes em todas as cortes de todos os reinados. É comum também profecias em que os deuses sinalizem os reis o desleixo desses no trato à adoração e negligência no culto.
tá? Isso também pode acontecer, mas geralmente esses profetas que vão apontar os erros do rei são os profetas que estão no meio do povo. Essas profecias direcionadas ao rei, elas ocorrem tanto por adivinhações indutivas, que eles utilizam umas técnicas de adivinhação, em maior proporção quanto adivinhações intuitivas, que é no caso de sonhos, audições, êxtases, visões, tá? Para poder, são alguns recursos que eles utilizam para poder dizer para o rei aquilo que se espera, através de sonhos, de visões, isso é muito comum. É evidente que aqui a gente pode observar uma grande aproximação do modelo profético de Israel, que isso também acontecia com os profetas de Israel. Já falamos aqui sobre o Balaão, né? Sobre os falsos profetas, olha aqui. Nem todo profeta é voz de Deus, isso é, tem lá no meio de Israel e entre os seus vizinhos profetas e grupos tendenciosos sustentados pela corte. É o caso de Balaão, é um deles. Mas também a gente não pode generalizar. O início de falsos profetas atuando na corte não significa que todos eles sejam falsos. Tem profetas também que estão nas cortes e repreendem os seus monarcas face a face. Um exemplo disso é Natã. Quando Davi adultera com Batseba e manda matar o seu esposo, Natã vem diante dele com uma profecia e ele é quase como se fosse uma parábola para Davi. E Davi, no momento em que ouve, ele não se reconhece nessa fala do profeta. É preciso que o profeta aponte para ele. É como se Davi estivesse tão cego pelo pecado que ele não se reconhece na fala do profeta. Mas no momento em que o profeta aponta para ele, essa pessoa é você. Então os seus olhos se abrem. E quando os olhos dele se abrem, é que ele entende a sua falha, a sua mediocridade diante de Deus, o seu erro. E é nesse momento em que ele se arrepende. Mas tem coisas que o arrependimento ele vem para nos consertar diante de Deus, não é? Mas tem coisas que não tem volta. A gente pode se arrepender diante de Deus, o nosso coração pode ficar turbado, nosso pensamento. Pode haver um arrependimento sincero diante de Deus e isso nos coloca em outra posição diante de Deus. Mas o fato passado, ocorrido, não tem como mudar. Nesse antigo Oriente Próximo, é comum a entronização do soberano humano ser legitimada e autorizada pelos deuses. 1 Samuel 9 vai mostrar para isso, né? Que o primeiro rei de Israel já havia sido comunicado a Samuel. A entronização de Saul como soberano é a vontade de Deus, que ouve o clamor do seu povo e fala com Samuel para ungir Saul como chefe, ou rei de Israel, para libertá-los da opressão imposta pela presença dos filisteus. Essa profecia israelita, já nesse primeiro momento da monarquia, se mostra como o cumprimento da justiça, porque o primordial aqui é a libertação do povo e não a instituição monárquica. Então tudo vai contribuir. Olha só, quando eles entendem essa comunidade religiosa, essa comunidade da Palestina nesse momento, todos os povos da Palestina, eles têm uma percepção, um entendimento de que um rei, ele só sobe ao trono por vontade de Deus. Isso é o reconhecimento da soberania de Deus. Mas eles entendem que quando ele chega ao trono, ele é a própria imagem de Deus. Então, se ele está ali é porque Deus quer. E nesse momento em que Israel está clamando por um rei, eles estão vivendo uma situação de opressão por parte dos filisteus. E Deus permite que esse rei seja levantado, no caso Saul, justamente para atender a necessidade desse povo que vivia debaixo de uma grande opressão.
Então, o importante aqui não é que se estabeleça o reinado, mas é importante que o povo seja liberto da opressão. Então, é por isso que Deus permite isso, tá? Mas quando esse pedido chega diante de Samuel, Samuel não entende dessa maneira. Samuel, ele está tão apegado ao povo e que ele se sente rejeitado quando o povo faz o pedido do rei. E é necessário que Deus diga para ele, não esquenta a cabeça com isso não, cara. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Porque nesse momento, o povo entende que pelas mãos de um homem vai vir a vitória. É nesse momento que o povo começa a clamar por um governo humano, que eles deixam de confiar em Deus e passam a confiar na mão do homem. E isso é extremamente perigoso. Se a gente trouxer isso para os dias atuais, né? É como a gente vê grupos cristãos aí tomando partido político, brigando, se matando na internet, nas redes sociais, por causa de político. E aí, não, porque esse vai dar jeito, aquele vai dar jeito, você é louco, você é isso, você é aquilo. Porque nesse momento se entende que aquele governante ali, se ele subir ao poder, ele vai dar jeito, ele vai resolver. E se a gente olhar para essa parte da história, a gente vai perceber que Deus permite que o governante chegue ao poder por causa de uma necessidade do povo, mas isso não indica, não quer dizer necessariamente que ele é a solução, que ele vai dar jeito. É permissão de Deus que ele chegue, tá? Mas Deus, ele sabe exatamente o que vai acontecer dali para frente. Então, quando o povo começa a acreditar, começa a crer, a confiar que esse governante é a resposta, é a solução para todos os seus problemas, aí é perigoso, porque você deixou de acreditar que é Deus que está fazendo. É um tiro no pé, tá? Página 10, é o segundo tópico, profetismo em Israel. Samuel, ele foi um líder carismático, e uma das características de um profeta, para ser profeta, ele precisava ter carisma, ou seja, ele precisava se identificar com o povo e o povo se identificar com ele. Na Bíblia hebraica, tem menções ao seu personagem como homem de Deus e vidente. Em 1 Samuel 9, no encontro de Samuel com o futuro rei Saul, a gente encontra alguns títulos referidos acima. O vidente, naquele momento histórico, antes da monarquia, é equivalente ao termo profeta. Mais tarde, isso vai ser definitivamente fixado na tradição de Israel. O que ele está dizendo? Naquele período que Israel estava se descobrindo, estava se estruturando, o cara que era vidente era profeta. E aí eu estou falando para vocês que Balaão, ele era cambalacheiro, era trambiqueiro, mas era visto como profeta. Eu estou dizendo para vocês que Samuel, nesse momento, ele pode ser chamado de vidente, mas ele é profeta. Porque o olhar dessa comunidade, desse período, entende que todas essas pessoas que se relacionam com o sagrado são profetas. Títulos anteriores ao momento em que a gente vai chamar o homem de Deus de profeta, mas que quer dizer profeta. Homem de Deus. O homem de Deus é aquele que possui uma estreita relação com Deus a ponto de operar os maiores milagres. Então, lembram quando Saul vai consultar a feiticeira, né, de Endor? Era uma profetisa. Por quê? Porque ela tinha poderes, ela entrava em contato com o sagrado, e aí eu não estou dizendo que ela está entrando em contato com Deus, ela está entrando com o sagrado, na percepção dela, tá? Ela entrava em contato com o mundo espiritual e fazia milagres, fossem do jeito que fossem. E a gente falou na última aula que o curandeiro, o pajé, todo esse tipo de gente que tem algum tipo de poder diferente do povo é visto como profeta. Elias e Eliseu, o título dele está diretamente relacionado aos milagres que eles operam. Eliseu é o camarada que mais opera milagres no Antigo Testamento.
tá? E é por isso que ele é o cara que mais é chamado de homem de Deus também. O termo vidente e homem de Deus também vai aparecer ligado ao personagem de Samuel e indica que ele possa ter ver ou ter visões nos seus momentos lá espirituais, tá? Deus podia se revelar para ele através de visões também. Já o termo clássico profeta, que vai acontecer pela primeira vez no Antigo Testamento, tem um uso excessivo na Bíblia hebraica e vai trazer grandes problemas porque ele é usado indiscriminadamente, como a gente viu aqui, o cara que é vidente é profeta, o necromante é profeta, porque nesse Antigo Oriente todos eles que tinham esses poderes especiais eram vistos como profetas. Mas depois do sétimo século ali, e durante o século VI, de acordo com a história, os profetas Jeremias, Ezequiel e Zacarias, eles já vão ser chamados de profeta. Miriam, ela era chamada de profetisa. Quando ela pega lá o seu pandeiro, né, e começa a dançar, a cantar, é o primeiro testemunho, sem dúvida, da relação entre profetismo e dança. Moisés é profeta por autonomásia. O que é isso? O termo autonomásia ele foi utilizado para substituir um nome próprio. Moisés ele nunca foi chamado para ser profeta, mas ele foi chamado para ser libertador. Mas como ele tinha características de proximidade com Deus, porque Deus falava com ele face a face, então ele vai ser visto como profeta, já que nenhum outro profeta chegou a ter essa intimidade tão grande com Deus. Então, essa questão de falar com Deus face a face, de Deus se revelar para ele, faz com que ele tenha essas características de profeta e ele vai ser chamado de profeta. Mas o seu chamado anterior, o seu chamado primeiro, foi para ser libertador. E a gente vai perceber que, até pela sua criação, pela sua vivência, Moisés ele vem de um mundo, o mundo egípcio, e ele não tinha essa vivência, essa prática de sacrifícios, porque isso era coisa feita pelos sacerdotes lá da região. Então ele não tinha essa vivência. Mas quando ele sai do Egito fugido e ele chega nas terras de Midian e conhece Jetro, é a partir desse encontro com Jetro que ele vai ter essa percepção do que é sacrifício. É ali que ele vai aprender a sacrificar, ele vai aprender essas técnicas, esse ritual, porque é algo novo para ele. O momento em que ele se depara com a sarça ardente é um momento em que faz ele temer ao sagrado, ao Deus que está se revelando para ele, que ele não conhecia até aquele momento, porque a realidade de vida dele no Egito era bem diferente, e faz com que ele sinta curiosidade também. Ele vê uma sarça queimando e não para de queimar. Então ele se aproxima para ver de perto, para conhecer, para entender o Deus que está se revelando para ele. Depois que os reis, que começa o período monárquico em Israel, mesmo quando Israel pede um rei, Saul adverte Israel: olha, vocês querem um rei? Vai acontecer o seguinte, tá? Lá em 1 Samuel 8, ele diz: olha, os seus filhos não serão mais seus, suas filhas não serão suas, aquilo que vocês plantarem não será de vocês. Adverte para eles que tudo vai ser do rei agora, mas mesmo assim eles querem. Então, esse é o pior momento para Israel, porque Israel vem de uma forma de vida tribal, desde que eles saem do Egito. E nessa forma de vida tribal, eles dividem tudo entre si. Tudo. Tudo que é de um é de todos. Ninguém passa fome, ninguém passa necessidade.
e eles sabem muito bem o que é partilha, o conceito de partilha é muito claro para eles. Mas agora, com a monarquia instalada no meio deles, eles vão perder. Um comentarista bíblico muito famoso, Russell, ele vai dizer assim: no momento exato em que Israel clama por um rei, ele já, ele já não considera mais importante a técnica de partilha, o momento da comunhão, da partilha, cuidar um do outro, isso já não é tão importante, é por isso que eles desejam o rei. Então, antes da gente pedir aquilo, a intenção do nosso coração fala muito a respeito daquilo que a gente está falando. Com a monarquia já estabelecida ali em Israel, vão começar os problemas, porque os reis se esquecem de que eles são instrumentos de Deus para a prática de justiça e começam a oprimir o povo, do mesmo jeito que os egípcios faziam, que os assírios, que os filisteus. Agora é o próprio rei que Israel escolheu, que Israel pediu, que está oprimindo eles. Então acaba copiando os modelos anteriores. Surge então a figura clássica do profeta, aquele que vai denunciar e enfrentar os monarcas cara a cara. Um exemplo clássico da opressão dos monarcas israelitas contra o seu próprio povo está lá em 1 Reis 12, né? No evento intitulado como Cisma Político e Religioso, que acontece depois da morte de Salomão. Lembram que o seu filho assume o trono e ele resolve... Salomão já vinha castigando o povo por causa de tributos. E quando seu filho assume, o povo clama para que baixem os impostos, e aí ele aumenta os impostos. É nesse momento que vai acontecer uma grande divisão ali, vai aparecer o Reino do Norte, o Reino do Sul, e a gente vai perceber que isso não vai ser só uma divisão geográfica, vai ser uma divisão religiosa também, porque essa divisão agora vai fazer com que a idolatria se instale dentro desse povo e vai trazer consequências seríssimas para eles, tá? Samuel, ele é um personagem central no determinado período da história de Israel, porque ele teve o privilégio de viver justamente esse período de transição entre a teocracia e a monarquia instituída. Quer dizer, antes da monarquia, antes do rei se estabelecer, o governo era de Deus. Eles viviam de forma tribal, um cuidava do outro, havia comunhão entre eles, havia partilha, preocupação de um com o outro, que nada faltasse. Mas agora, quando o rei se estabelece, essa prática acaba. E Samuel, ele percebe tudo isso. É inegável que com a entronização de Saul, ele perde o seu carisma diante do povo. O povo, de acordo com o relato bíblico, ele clama por um soberano humano, rejeitando o seu Deus e com isso também o sistema teocrático, que é o governo de Deus, no qual Samuel fazia a intermediação, né? Preferindo agora um soberano humano. Quer dizer, a gente rejeita o governo de Deus e a gente está apostando tudo nesse governante humano. E muito parecido com o que a gente tem feito aí esses dias, hein? Cuidado. A partir dessa instituição da monarquia, a gente pode perceber nos textos bíblicos um certo enfraquecimento da figura do profeta como aquele que é boca de Deus em relação a todos os atos da vida daquele povo. A partir desse momento em que o soberano humano toma conta, a vida do profeta ela vai ganhar novos contornos. Embora ele continue sendo boca de Deus, ele vai ser, na maior parte das vezes, um denunciador da exploração do rei e dos outros poderosos sobre o povo. O que está acontecendo aqui? Ele agora já não fala mais tanto a respeito das coisas que Deus fala para o povo. Ele agora está atento porque um instrumento de justiça, que é o rei, ele está falhando. Então agora esse profeta que está no meio do povo, ele ataca o rei. Ele aponta para as negligências do rei, ele aponta para os erros do rei. E nesse momento,
a exploração não é só do rei, mas é daqueles outros poderosos que estão sobre o povo. Por quê? Porque vão ser instituídos pessoas abaixo do rei para tomar conta, para governar, para cuidar. E a gente vai perceber que tem chefes, né, como se fossem chefes de estado, como se fossem prefeitos, deputados, vereadores, com outros nomes dentro desse reino. E que eles também oprimem o povo, e o povo tem que manter essa gente toda. Lembra que eu falo para vocês da figura lá do Congresso em Brasília? Que todos os poderosos estão ali dentro do palácio e o povo está aqui se matando de trabalhar para pagar, para bancar a boa vida deles lá dentro, e a gente está aqui se matando, é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, e eles que foram nomeados e estão lá dentro, que deveriam cuidar dos interesses do povo, eles não fazem isso, eles só estão preocupados em viver bem. E aí quem quiser falar que isso daí é teologia da libertação, teologia liberal, fica à vontade para falar, entendeu? Mas isso aqui é uma crítica atual, isso é o retrato do texto bíblico mesmo que acontece ali, é só a gente ler e entender o que está acontecendo. E se a gente atualizar o texto, trazer para os dias atuais, que a teologia ela se faz no diálogo, ela acontece normalmente dessa forma, você tem que pegar o texto bíblico e colocar em prática na sua atualidade, na sua vida. E aí você